Eu não vou mentir que, obviamente, eu estava meio cético em relação ao novo formato da Champions League. Eu vou ignorar a Europa League, a Conference League, ninguém liga para essas coisas, eu sei que tem gente que liga, tá tudo bem, é só uma brincadeira. Mas o formato de 36 clubes, classificação direta de 8 até o 24º, a partir do nono, indo para uma segunda fase, repescagem, enfim, fim de fase de grupos, uma liga, pontos corridos, só com 36 clubes, só que com 8 jogos. Eu olhei e falei, não, isso aí é uma bagunça muito grande, vou ter que esperar para ver se rende alguma coisa interessante. Até porque o meu jeito de ver futebol é claro que eu quero ver grandes jogos, mas eu acho que o grande negócio do futebol é o clube menor, a seleção menor, o time mais fraco, conseguir desafiar o grande como outros esportes não permitem. Tipo, no basquete é quase impossível uma zebra mesmo. No futebol você estaciona um ônibus, reza, de repente a bola do adversário não entra, tem um contra-ataque com 1-0 seu, você ganhou 3 pontos, ganhou a Copa do Mundo. Nunca se sabe, pode acontecer. E a Champions League nos últimos anos tem rareado em termos de zebra. Talvez a última tenha sido o Tottenham, se você considerar o Tottenham uma zebra, se você entrar no contexto daquela temporada talvez não seja. E você pode pensar no Ajax, que acaba caindo para o Tottenham, não vai para o final, aquele gol do Lucas, vocês sabem. Então talvez tenha sido o Ajax. Talvez em anos mais recentes alguém tenha chegado numa semifinal. O Borussia Dortmund chegou na final desse ano mesmo, mas não é exatamente uma zebra. Eles têm um certo investimento, por mais que diminuto em relação a Real Madrid, Liverpool e afins. Mas, porém, contudo, todavia, após 5 rodadas, aliás, eu falei, né, um dos pontos é a zebra, e o outro é que do lado, isso mais talvez do lado da torcida, do lado dos dirigentes, eles querem jogos entre os grandes o tempo inteiro, até pensaram naquela liga lá, que tiraria os times dos campeonatos nacionais, para ter jogo o tempo inteiro entre os grandes. Tipo o Real Madrid e Liverpool citados, inclusive o Liverpool ganhou o Real Madrid nessa rodada. Agora sim, mas porém, contudo, todavia, após 5 rodadas desse novo formato da Champions League, eu dei uma animada. Ainda não acho que as zebras vão dominar, ainda não acho que na hora do mata-mata, sei lá, um Lille vai tirar um Barcelona. Não acho que vai acontecer. O problema é que agora, ou o detalhe, que não é um problema, é que agora a gente consegue sonhar com isso. Na fase de grupos, classificando 2, o terceiro indo para a Europa League, o quarto eliminado, os dois favoritos usualmente se classificavam, talvez o segundo e o terceiro entrassem numa briga, enfim. Mas você olhava, ok, o primeiro vai passar o Real Madrid, olha, naquele grupo lá vai passar o Salzburg em segundo, eles vão cair no sorteio, o Real Madrid vai passar, não vai ter zebra. Agora tá meio zona. Porque, claro, você enfrenta adversários que os seus rivais não enfrentam, no geral, são 8 jogos aleatórios, por mais que tenha sido dentro das caixas, né, de 2-2-2-2, as quatro faixas de nível de time diferentes. Mas são adversários diferentes. O Arsenal pode pegar 8 times diferentes do Liverpool, por exemplo. Pode acontecer, talvez aconteça, eu não olhei a tabela dos dois. E aí um é primeiro, o outro é sétimo, contra adversários diferentes. Qual é a grande questão aqui pra mim? É que, claro, os grandes vão passar lá entre os 8 primeiros, mas após 5 rodadas, dentre os 24 times que se classificam, você vê algumas zebras. Antes, com os 16, eram mais raras. E quanto mais zebras, supostamente mais chances deles eliminarem os times grandes lá na frente. Outra questão, após 5 rodadas, por exemplo, vamos pegar o PSG, que depois de 5 rodadas é o 25º, tá exatamente um ponto atrás da zona de classificação. É o Madrid é o 24º, isso é outra história. O PSG, de repente, vai sofrer nos próximos 3 jogos e cair numa primeira fase. Na fase de grupos é quase impossível, porque ele pega 2 vezes o mesmo time fraco, que geralmente é o quarto colocado, já garante 6 pontos, já está na briga. Por mais que possa ter alguma dificuldade contra o segundo, contra o primeiro ali, usualmente vai passar, é muito difícil um grande cair na fase de grupos, porque é turno e retorno, você entende melhor o time adversário que você já enfrentou uma vez. Agora não. Não é o caso, mas o PSG poderia cair contra um Real Madrid, contra uma Juventus e, sei lá, contra o Mônaco, que está fazendo uma boa campanha também. E aí, cadê o Mônaco? Está ali em oitavo, inclusive. E aqui na minha camisa. Eles podem ser eliminados rapidamente, coisa que não aconteceria na fase de grupos. Eu, como um defensor de eliminação de time rico e glória ao time não tão rico, porque não que na Europa eles sejam pobres, não é mesmo? Estou muito satisfeito após 5 rodadas. Isso vai continuar? Não. O PSG provavelmente vai virar essa situação? Vai. O Real Madrid também? Também. Mas dá alguma esperança de zebras já nessa primeira fase. Depois a gente analisa a questão do mata-mata. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Ok, o Young Boys, que é muito ruim. O Slovan Bratislava, que é muito ruim. O Leipzig, que é muito ruim. Ok, eles seguem lá embaixo, vão perder para todo mundo.
E parabéns Leipzig, né? Que fase do Leipzig na Champions League. Sei que o Leipzig pode meter 9 pontos e tentar uma arrancada, vai saber. Acho que não vai acontecer, mas tudo bem. Mas eles são irrelevantes. Você tem aquela cotinha ali de times que vão perder pra todo mundo, então tudo bem. Porém, contudo, todavia, o Estrela Vermelha, que também é muito ruim, do nada meteu 5 no Stuttgart. Basicamente impedindo o Stuttgart de entrar numa zona de classificação. O Stuttgart tem 4 pontos, o Real Madrid tem 6. Se o Stuttgart tivesse vencido, teria tirado o Real Madrid da zona de classificação por uma rodada. O Sturm Graz, grande time austríaco, é outra porcaria, mas ganhou nessa rodada. O Girona, coitado, né? Morreu pro futebol depois de um ano. E aí você pega essa faixa aqui, que inclui o Stuttgart, o PSG, o Real Madrid, eles estão atrás do Dinamo Zagreb, que tomou 9 nessa temporada. Um time que tomou 9 gols, foi do Bayern de Munique, tá à frente do Real Madrid. Por quê? Porque eles não perdem os mesmos times. O Real Madrid tá em uma fase, perde pro Liverpool, o Dinamo Zagreb ganha de 2 babas lá e tá na frente. Eu acho divertido. E eu tô no futebol pela diversão. Eu gosto de ver uma tabela dessa. O Paris Saint-Germain tá ferrado, tá 2 pontos atrás. Claro, uma vitória muito provavelmente coloca na zona de classificação, pelo menos para repescagem, digamos assim. Mas tem um drama. E o futebol também precisa de drama. Se o PSG, o Real Madrid, a Juventus, que está aqui só em 19ª, o Manchester City, 17º, que coisa lamentável, o Milan, o Atlético de Madrid, o Bayern, que ainda está fora dos 8, se estivessem normais, você pega esse, substitui pela Atalanta, pelo Bayer Leverkusen, que não é tão bom quanto a temporada passada, mas ok, é bom, pelo Mônaco, por um Aston Villa, pelo Sport, pelo Brest, talvez eu tenha falado o mesmo número de times, então já dá para parar aqui. Seriam uns 11 primeiros, 8 estariam garantidos nas oitavas, 3 seriam favoritíssimos na fase da repescagem, não teria tanta graça. Esse formato tem permitido drama. Você pode ver um PSG fora, você pode ver o Real Madrid tem que jogar a vida do nada numa sexta rodada, quando usualmente na sexta rodada da fase de grupos eles estariam classificados como líderes depois de ganhar 5 jogos de goleada. Você vê um Bruges, que raramente passa de fase, com uma oportunidade. Um Celtic, que é muito, muito fraco, mas com uma oportunidade. Os já citados aqui, o Brest dificilmente vai ficar fora, porque 4 pontos nessa quantidade de jogos vai ser muito difícil ser ultrapassado. O Lille é a mesma coisa. O PSV, numa virada histórica recente, também pode... de quem o PSV ganhou de 3-2 do nada? Até esqueci de quem foi. Mas pode arrancar uma repescagem. E isso dá alguma vantagem também para times que possivelmente passariam de fase em segundo e não teriam vantagem. Poderiam cair num sorteio contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique passando em primeiro e morreriam nas oitavas. Mas a Atalanta, olha só, tá pulando uma fase nesse momento e provavelmente vai lutar por mando de campo. Né? Eu não tenho certeza se os 8 primeiros jogam em casa a volta contra os 8 que passaram da repescagem, mas enfim, se sim, já tá lá com uma chance boa de passar, podendo pegar, sei lá, um Brest, caso dê sorte no sorteio. Pode acontecer. Eu tô animado com a quantidade de zebras. Não tô usando a camisa do Mônaco à toa, por mais que o Mônaco tenha tropeçado nessa rodada, mas ele tá o tempo inteiro entre os 8 primeiros. E assim, qual a chance de um Mônaco passar como líder numa fase de grupos? Baixa. Eu digo líder porque eram 8 líderes. Ele está entre os 8 primeiros. Basicamente são os 8 líderes. Né? A conta bate. Claro, lá para cima, o Liverpool, se joga bola, vai continuar lá em cima. A Inter de Milão, o Barcelona. Mas era para ter um Real Madrid aqui nesse bolo, o Manchester City. A zebra me deu esperança após 5 rodadas. Como um fã das zebras, eu espero que isso não mude daqui para frente. Então, torço sim, já declarando torcida, para que o Sporting, o Aston Villa, o Mônaco, o Lille, o Brest, até o Benfica, eu gosto do Atlético de Madrid, não é tão zebra assim, mas tudo bem, o PSV, o Celtic, até o Feyenoord, o Bruges, o Dinamo Zagreb, consigam se manter lá e um Paris Saint-Germain fique de fora. Não acho que o Real Madrid vai ficar, não acho que o City vai ficar e não acho que nenhum desses abaixo vai conseguir uma arrancada. Mas dá para tirar um muito rico já de cara e dá para numa quarta de final entre os 8 ter uma Atalanta, um Bayer Leverkusen, quem sabe o Mônaco e até um francesinho, no caso o Mônaco conta, um francesinho ali de forma miúda, caladinha, pulando. Vai saber, tô gostando. Você tá gostando? Me conta nos comentários. Beijo, tchau.